Glória a Deus, muito bom dia para você. A paz do Senhor, como diriam os bons crentes, né? A paz do Senhor. Deus é muito bom e Ele está nesse lugar. Você está na Igreja Cristã da Família da Penha. Eu sou o Sidney, somos os pastores aqui da igreja. E você está num culto onde você adora ao Senhor e entrega a Ele a sua adoração. Esse culto ele não é do palco para as cadeiras, mas é da cadeira para os palcos. É o que aconteceu contigo na semana que faz o culto acontecer aqui. Se seu coração estiver cheio de gratidão, se você de fato teve comunhão com Deus, se você de fato orou com fé, é tudo isso que acontece nesse salão quando nós nos juntamos. E aí, quando nos juntamos, então esse lugar é santo, porque há uma comunidade de fiéis reunidos aqui em nome de Cristo. E é por isso que nós estamos aqui reunidos em nome de Cristo, adorando a Ele. Amém? Nós estamos aqui numa série a respeito do livro de João, do Evangelho de João, e eu quero continuar essa série aqui com vocês. Nós estamos aqui no terceiro sinal de 7 sinais, que João apresenta Cristo como Deus. E nós estamos enxergando em cada sinal, em cada milagre, o que é que tem por trás do milagre, o que é que tem por trás do sinal, que está escrito que João fez questão de separar 7 sinais, para nos dizer que Cristo é Deus. E aí, em cima desses sinais, o que mais Deus tem para nos ensinar? E é sobre isso que a gente está fazendo e está acompanhando aqui nas minhas oportunidades. Então, quando eu estou aqui, você vai me ouvir falar sobre João até o 7º sinal. Nós estamos no 3º. Então, aguente firme, abra o seu coração e a sua mente, mantenha-se acordado, por favor, para que Deus fale contigo nesse restinho aqui de culto, para a gente ir até o final juntos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Alguma vez você já procurou o celular e o celular estava na sua mão? Tudo bem? Já procurou? Sua saúde mental está bem? Quantas vezes você já procurou o óculos e o óculos está na cabeça? Isso é um sinal. Você precisa rever aí algumas coisas. Você já procurou a chave do carro e a chave do carro está no seu bolso? Você já foi no mercado com uma lista de compras e você comprou tudo, menos o que estava na lista? Esqueceu. Você já foi convidado para ser padrinho de casamento e esqueceu? É um amigo meu, mas não vou falar o nome dele. Padrinho de casamento, esqueceu. Pois é. Tem coisa pior do que isso? Pior do que isso, você já esqueceu um filho na igreja? Conheci alguém que já esqueceu não um filho, mas uma filha na igreja. Entrou no carro, saiu. Ops, tá faltando uma. Me ligaram. Esqueceu uma aqui. Débora ficou para trás. E como assim você esqueceu? Eu não esqueci. Entrei no carro, falei, eu vi um monte de gente no carro, falei, já tá aí. Estava faltando uma até. Voltamos para buscar, irmãos, está tudo bem. Não queria se livrar da Débora, não. Esses são esquecimentos simples, que talvez de fato façam a gente rir, mas existem coisas piores no esquecimento, e nós vamos refletir a respeito disso, né? Por isso, o tema da mensagem, esqueceram de mim. Você já se sentiu esquecido por alguém que deveria se lembrar de você? Nem vou cutucar aqui os maridos de esquecerem a data do aniversário, de casamento, de namoro. Isso dá confusão. Bastante.
Você já esteve rodeado de muita gente, mesmo assim você se sentiu invisível. É como você estar nesse lugar e não ser percebido. Quantas pessoas nesta semana passaram por nós e nós nem notamos, como os verdadeiros fantasmas. Uma reportagem no Câmara Record contou uma história de uma moça chamada Stephanie, minha vizinha lá em Osasco, que até os 24 anos ela não tinha certidão de nascimento, RG ou CPF. Ela não tinha documento nenhum, viveu na Cracolândia, enfim, uma pessoa de rua, sem documento. E aí, por causa de uma confusão dessas de rua, ela foi presa. E pela primeira vez na vida dela, ela tinha um documento criminal contra ela. E aí eles estavam contando a história dessa moça, e é uma história bem pesada, e perguntaram para ela, como é que é viver sem documento? Ela falou, viver sem documento é viver como uma pessoa invisível. E se você não tinha documento, não tinha RG, não tinha uma certidão de nascimento, como é que você fazia com o seu aniversário? Ela disse, eu inventei uma data. Você inventou uma data? Sim, eu inventei uma data fictícia para comemorar o meu aniversário. Escolhi uma data e foi. Essa moça passou pelo sistema prisional, ela foi reintegrada à sociedade, ela conseguiu então tirar os documentos, ajudaram ela se casou, e ela estava contando essa história para a TV a respeito do que é ser invisível na nossa cidade. Eu te pergunto, o que é que dói mais? A enfermidade ou o abandono? A Stephanie, ela ficou invisível para o sistema, mas não para Deus. É sobre isso que eu quero falar. Nossa reflexão de hoje aqui no terceiro sinal no Evangelho de João, a gente vai refletir sobre o que acontecia num lugar chamado Betesda. Havia um homem numa situação muito similar a essa moça, invisível para o sistema, invisível para as pessoas, mas um homem doente, esquecido por décadas, mais precisamente 38 anos esperando, sozinho, esquecido, ignorado e acostumado à dor. Mas esse homem foi visto por Jesus. Quando ninguém mais se importava com aquele homem, Jesus parou, perguntou e curou aquele homem. E hoje, nós vamos descobrir como Deus enxerga os esquecidos. E Ele traz cura, traz dignidade a pessoas que não estão mais sendo vistas por ninguém. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 5, e eu faço questão de ler essa passagem com você. Nós vamos ler do 1 ao 18. Vamos lá? João capítulo 5, a partir do verso 1. Olha só, diz assim: depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Jesus volta a Jerusalém para uma festa. Verso 2: dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos, paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando o movimento da água, pois eles acreditavam que um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, uma piscina na verdade, após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente havia 38 anos.
Quando Jesus viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou ao homem: você gostaria de ser curado? O homem respondeu: não consigo, Senhor, pois eu não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, a lei não permite que você carregue essa maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pegue a sua maca e ande. Quem foi que lhe disse uma coisa dessas? Perguntaram eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus encontrou no templo este homem e disse: agora você está curado, deixe de pecar, para que nada pior te aconteça. O homem foi até os líderes judeus e lhes disse que tinha sido Jesus quem o havia curado. Veja bem, aqui está um homem, no meio de muita gente enferma, que ele não tinha mais ninguém por ele. Esse homem, ele precisava que alguém o levasse até as águas, porque havia a crença de quando as águas se agitassem, o primeiro que pulasse era curado. Esse homem, ele não conseguia chegar até a água, ele precisava de alguém que o levasse até a água. E quando Jesus passa indo para uma festa, vê aquele homem invisível, vê o silêncio da sua alma e pergunta o que ninguém mais perguntaria para aquele homem: você quer ser curado? A pergunta parece óbvia. Se você tem uma pessoa doente e você vai orar por ela, você faria essa pergunta: você quer ser curado? Talvez na nossa consciência aqui, essa é a resposta óbvia. É claro que essa pessoa quer ser curada. Jesus está vendo nesse homem algo além desta doença. Por isso ele faz a pergunta. Porque pode ser que aquele homem não queria mais ser curado. Aquele homem já tinha desistido da vida e da cura. Aquele homem já havia desistido por causa da sua história, por causa da solidão, porque ninguém reparava nele, porque ninguém o ajudava, e ele não queria mais ser curado. Então ele largou. Conhece alguém que já largou a vida? Aqueles nossos amigos de bairro. Você nasceu num bairro, a sua infância, aí você sai, casa, trabalha, aí por qualquer motivo você volta no bairro onde você cresceu e você vê os seus amigos no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. Seu amigo no bar, um sentado na calçada. Gente que largou a vida. Gente que não acredita mais que pode fazer alguma coisa diferente. Gente que desistiu de viver. A pergunta que Jesus faz, ela é direta: você quer ser curado? Porque Deus não esquece os esquecidos. Quando todos se afastam, Jesus se aproxima. E do verso 1 ao verso 7, Jesus então deixa a festa e vai até esse tanque. E esse lugar é um lugar que parecia um ajuntamento de pessoas com muito problema. Problemas graves de saúde. Era mais ou menos como uma casa de misericórdia, abrigando muita gente. E essa multidão, ela era alimentada por essa crença: quando as águas forem agitadas, então haverá cura. Então você precisava ser alguém que tinha ajuda de alguém para chegar até o tanque. Qual é o problema desse homem? Ele não tinha ninguém. Além de não ter ninguém, ele tinha desistido da vida. Ele tinha desistido da cura. Quando que esse homem seria curado? Dessa forma? Talvez nunca.
assim como ele estava, 38 anos. A arqueologia achou esse lugar, onde ficava ali o tanque de Betesda. Achou esse pórtico com 5 coberturas. Então hoje, se você fizer lá uma viagem à Terra Santa, você pode visitar o tanque de Betesda, ou o lugar onde aconteciam essas curas aqui. É um lugar de visitação hoje. Então, a arqueologia já achou esse lugar. O lugar onde Jesus passou, olhou e viu um homem doente, e Jesus não se conteve. Ele foi até o homem. 38 anos de enfermidade, ignorado, impotente. Jesus vê esse homem no meio da multidão, vendo aquele homem deitado, porque ele tinha uma maca, uma cama. Jesus pergunta: você quer ser curado? Por que Jesus foi nele? Por que Jesus não foi em outro? Por que Jesus foi naquele homem que não tinha mais sonhos nenhum na vida? Por que Jesus foi naquele homem que parecia ter desistido da vida? Apanhou tanto da vida que desiste. Apanhou tanto das pessoas que não confiam em mais ninguém. Teve tanto problema com os homens que hoje essa mulher não quer saber mais de ninguém. Quem é esse homem sem sonhos? Quem é esse homem que desistiu da vida? Jesus, ele viu o seu passado, a sua condição daquele momento, e viu o futuro daquele homem. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode olhar para você agora, ver a sua condição do passado, ver o seu momento de agora, e Deus tem um bom futuro para você. Foi o que Jesus viu naquele homem. Ele viu que a causa daquela tragédia na vida daquele homem era um pecado que ele tinha da sua juventude. O fato daquele homem estar numa maca era um pecado, porque no final da história que a gente já leu, o que é que Jesus fala para ele? Lá no templo: você está curado, não volte a pecar. O problema daquele homem era um pecado. Então esse homem, Jesus vai até ele para que ele tenha não somente a cura, mas também o perdão do seu pecado. Ele não estava preso somente à cama, ele estava preso ao passado, às memórias, à culpa, ao pecado. E quantas vezes, irmãos, nós estamos presos aos nossos pecados, às culpas, ao passado? Gente que não anda para frente, gente que está estagnada. 5 anos no mesmo lugar, 10 anos no mesmo lugar, 20 anos no mesmo lugar. Não evolui, não aprende, não cresce na fé. Irmãos, como é difícil lidar com um cristão que é bebê na fé. E eu não estou falando de quem se converte agora e passa pelas águas. Eu estou falando de gente que tem 10 anos de evangelho e você precisa falar como se fosse uma criança. O neném como é que está? O neném quer oração. O neném já orou hoje. Tem 20 anos de igreja. Você precisa dar passos de fé na sua carreira. Você precisa crescer na sua fé. Está na hora de você cuidar de pessoas e não ser cuidado. Aquele homem tinha desistido. Aquele homem não tinha futuro como ele estava. Aquele homem estava preso. E como nós oramos aqui, irmãos, por mentes cauterizadas, e nós declaramos uma palavra aqui de libertação. Você precisa sair dessa condição cauterizada, infantil, diante do Senhor. Nós estávamos falando hoje na IBD que os dias são maus. A gente acredita que de fato é o fim. Guerras, rumores de guerra, fome, peste, homens maus, amor esfriado, todos os sinais. O que mais a gente precisa? Precisamos de cristãos maduros.
Saiu recentemente a nossa estatística do IBGE. Os evangélicos estão avançando. Em pouco tempo seremos de fato, talvez a maior religião desse país. Para quê? Por quê? Por que as igrejas estão tão cheias de pessoas vazias? Gente preocupada consigo mesmo. E não com os outros. E não com o seu crescimento. Então Jesus, ele olha para aquele homem e ele o enxerga. Jesus vê. Jesus olha para aquela mulher samaritana e ele viu que ela estava vivendo em adultério e ela veio com um papo besta de religião e Jesus dá no meio, porque ela vem falar de adoração no templo e Jesus fala: você tem 5 maridos. Ignorância de Jesus, né? A gente está falando de religião. Para que mexer nessas coisas? Aquela mulher precisava ser liberta. Jesus olha para Zaqueu na árvore e ele vê que aquele homem de fato tem sede de Deus e o seu coração está pronto para se converter. Jesus, ele vê o amor que aquele rapaz tinha no seu coração pelas riquezas. Ele jamais acompanharia Jesus porque o seu coração estava preso no dinheiro, no seu dinheiro. Jesus vê a falsidade do beijo de Judas naquele jardim. Jesus vê a hipocrisia nas atitudes dos fariseus, que eram homens que se gabavam de dar esmola, de orar e de jejuar para aparecer. Jesus viu o arrependimento sincero no coração do ladrão da cruz e salva um homem no último minuto, nos 45 do segundo tempo. Jesus viu. Jesus também está vendo a sua vida. Ele sabe qual é a sua doença. Nada pode ficar oculto aos olhos de Deus. Você pode me enganar, você pode enganar os seus irmãos aqui da igreja, mas diante do Senhor você não engana. Nada pode ficar oculto. Caim tentou fugir de Deus, Acã tentou encobrir o seu roubo, Davi tentou esconder o seu adultério. O que aconteceu com todos eles? Foram descobertos. O Senhor estava vendo aquele homem. Jesus sabia que aquele homem estava enfermo há 38 anos e conhecia a causa daquele sofrimento. Era um pecado. Sabe, meu irmão, Jesus sabe quanto tempo você está sofrendo. Ele conhece a dor de ser abandonado. Ele conhece a desesperança. Ele conhece o que é sonho frustrado. Ele conhece a violência do pecado que assola a nossa vida. O peso e a culpa que esmaga a nossa consciência. O que nos impede de orar e adorar na casa de Deus são as nossas culpas. É por isso que você não consegue levantar o braço. Tem tanta culpa que o seu braço não sobe. Esse é o preço do pecado. Porque aquele homem estava abandonado. Ele só estava colhendo os frutos dos seus pecados. Uma semeadura insensata na vida dele. Talvez muitos de nós aqui nos apeguemos ao pecado que Deus tanto abomina. Deus abomina o pecado. A gente não pode se esquecer disso. O pecado, ele é uma fraude, é uma mentira, porque o pecado, ele promete prazer, mas ele paga com o desgosto. O pecado promete liberdade, mas ele escraviza. O pecado aponta um caminho de vida, mas o seu fim é o quê? A morte. Deixa eu te falar uma coisa. Essa mulher não é sua, esse dinheiro não é seu, esse conteúdo é impróprio, seu corpo não deve ser exposto assim, preguiça mata e falta de amor também. Tudo isso é pecado. O pecado é uma fraude. Jesus nos vê quando nós estamos prostrados, sozinhos ou abandonados.
mas Ele nos distingue no meio da multidão, e Ele se importa conosco. O nosso pecado precisa ser exposto, para que a gente receba a cura. Aquele homem foi exposto, porque Jesus o viu, mas aquele homem foi curado do seu pecado. Jesus, Ele tem prazer na misericórdia. Ele é o caminho para os pés perdidos, Ele é a verdade para a mente quieta, Ele é a vida para os que estão mortos, Ele é a luz para a sua escuridão, Ele é o pão para a sua fome e água para a sua sede, Ele é paz para o seu tormento. Esse é Jesus. Quando os nossos recursos acabarem, nós seremos então fortes candidatos ao milagre. Quando você tirar sua mão, Deus vai colocar dentro. Aquele homem estava só, não tinha ninguém com ele, não tinha saúde, não tinha paz, a solidão era a marca da vida dele. Ele estava chegando de fato ao fim do poço. Mas quando ele se viu desamparado, Jesus lhe estendeu a mão. Pergunta dessa manhã: você quer ser curado? Há quanto tempo você está esperando? Jesus, Ele confronta as desculpas daquele homem, do 7 ao 9. Jesus então pergunta para aquele homem se ele quer ser curado. Aquele homem deveria responder o que, irmãos? Se você fosse ele, 38 anos numa cama, e alguém te pergunta: você quer ser curado? O que você responderia? Sim. O que é que aquele homem responde para Jesus? Ele responde sim? Ele responde não? O que é que ele responde? Ele dá uma desculpa. Ele não conhecia Jesus. Então, quando Jesus pergunta para ele: o que é que você quer? Você quer ser curado? O que ele diz para Jesus? Eu não tenho ninguém para me levar até a água. Porque para ele, a cura só viria se a água se movesse. Ele não sabia com quem ele estava falando. Então aquele homem, ele dá desculpas para Jesus. Eu não tenho ninguém, eu sou vítima do esquecimento, do abandono, da ingratidão da minha família e dos meus amigos. Aquele homem coloca nos outros a culpa dele não ser curado. Toda vez que você transfere para alguém a culpa, você não será curado. É a minha mãe, são os meus pais, são os meus filhos, é o meu chefe, é o emprego que eu não tenho, é a faculdade que eu não terminei. São desculpas. Aquele homem tinha desculpas. Ele disse: eu tenho medo. Ele tem medo porque ele se lembra do seu passado, e ele não quer passar por esse processo de cura, porque o processo de cura dói. E deixa eu te falar, não adianta você tapar uma ferida, você precisa tratar uma ferida, limpar uma ferida, senão você vai continuar doente. Eu não posso perdoar, eu fui a vítima. Quem não perdoa adoece, querido. Não espere a pessoa que te feriu mudar, perdoe essa pessoa e fique livre hoje, em nome de Jesus. Não fique esperando a pessoa se dar mal, um desejo de vingança da sua parte, que se estoure, que bata o carro, que morra o filho. Pensamentos horrorosos, que às vezes nós temos. Pensamentos de vingança contra quem nos fez mal. Esse é o ser humano. Esse sou eu sem Deus, sem o Espírito Santo na minha vida. Quero que o outro morra, que se dê muito mal, que o filho nasça doente. São palavras pesadas. Eu preciso perdoar. Eu não posso esquecer. Se Deus se esquece dos nossos pecados quando confessados e deixados, por que a gente não quer esquecer algumas coisas? Será que tem alguém nesse salão aqui que é maior do que Deus? Eu não me esqueço. Você é maior do que Deus? Você quer ser curado?
Deus nos chama para viver em sanidade e em santidade. A diferença das duas palavras é T. O que representa o T? Não é uma cruz. Olhos bons. Obedeça a voz de Jesus, mesmo que você se sinta incapaz. A voz de Jesus não apenas chama, mas ela capacita, ela cura, porque Ele dá uma ordem para aquele homem: levanta, pega essa sua cama. É uma pergunta maravilhosa, se esse homem quer ser curado. E essa pergunta, ela se torna um chamado de fé, como se Jesus estivesse dizendo assim para ele: olha, na sua dificuldade, confie em mim, eu posso te ajudar. Na sua dificuldade hoje, entregue a Cristo as suas dores. Na sua dificuldade hoje, creia que Ele é poderoso para mudar a sua vida hoje. E não interessa se você está há 10 anos com um problema, há 5 anos com um problema, há uma semana que você não sai do lugar. Cristo é poderoso. Ele transforma todas as coisas. E eu posso provar isso. Eu não sei quanto tempo você está sofrendo, mas a mulher que tinha um problema com fluxo de sangue sofria quantos anos mesmo? Quanto? 12 anos sangrando. A mulher encurvada, 18 anos. Esse homem que a gente está falando aqui, 38 anos. Jesus viu um homem cego. Há quanto tempo? Desde que nasceu, cego Bartimeu. Jesus levantou um morto da sepultura. Se a gente falar só de Lázaro, sem falar da filha de Naim, da esposa de Naim, que a gente falou hoje na escola bíblica. Jesus curou a todos e pode curar você também, meu irmão. Não importa a gravidade do seu problema, não importam as desastradas consequências do seu problema, porque um pecado chama outro. Não se engane. Você faz uma bobagem hoje, amanhã vem outra, vem outra, vem outra, vem outra. Por isso que pecado a gente tem que cortar na raiz. É na raiz que se corta um pecado. Porque se você vai dando brecha na sua vida, um abismo chama outro abismo e não para mais. De repente sua saúde já acabou, seu nome foi jogado na lama, sua família te abandonou, você está todo arrebentado aí, mas tem um Cristo que te vê, e não importa quão desesperado você esteja, Ele te vê, e não importa quanto tempo, nem o que foi feito. As palavras de Jesus têm poder. Jesus diz para o paralítico: levanta-te, coloque-se em pé. Imediatamente o homem ficou curado, e pegando a sua maca, a sua cama, começou a andar. Aquele homem estava acostumado a ficar deitado, pedindo ajuda, ou desistindo de ser ajudado. Jesus dá uma ordem clara para ele: levanta, fica em pé, e pega essa cama. Qual é o problema que segue depois disso? Jesus faz essa cura num sábado. E os fariseus, vendo aquele homem saindo com a cama debaixo do braço, em vez de eles falarem: peraí, esse cara não é aquele que está 38 anos deitado numa cama? O que é que aconteceu que esse homem sai andando com uma cama debaixo do braço? Alguma coisa aconteceu. Milagre. Oh, peraí, você está carregando uma cama no sábado? Você está carregando uma cama no sábado? No dia do descanso? Ah, não, isso não pode. O que aconteceu? O homem não sabia explicar, porque ele não conhecia Jesus. Ele não perguntou quem Jesus era. Então ele fala assim: o homem que me curou, está no texto, o homem que me curou disse para eu levantar, eu levantei, peguei minha cama e estou indo embora.
Como assim? Você está andando com uma cama no sábado? É o religioso, é uma mente cauterizada, não estava enxergando o milagre, ele estava vendo só a lei. Eu e você, nós somos chamados para sermos transformados. Aquele homem não sabia quem Jesus era, mas Jesus sabia quem era ele. Jesus foi lá para falar com ele. Então aquele homem, ele é liberto do que ele estava sendo preso durante todo aquele tempo. Jesus cura fisicamente, mas também confronta aquele homem no seu pecado. Jesus não está interessado em só resolver um problema da sua vida, ele quer confrontar o seu pecado. Ai, Senhor, eu estou aqui com uma situação, eu preciso que o Senhor intervenha, que caia um dinheiro na minha conta amanhã. Jesus pode fazer esse milagre? Pode. Mas ele está interessado em mais alguma coisa na sua vida. Por que está faltando dinheiro na sua vida? Como é que você tem gasto o seu dinheiro? Vamos falar sobre isso? Senhor, eu estou aqui com um problema de fígado. Senhor, me ajuda, eu vou fazer um exame sério. Por que você está com um problema de fígado? Jesus vai além. Além do que você está pedindo. Jesus está interessado na sua salvação, não no seu bem-estar. Jesus não está interessado em nosso bem-estar. Jesus veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. E se você não entender isso, você vai tratar Deus como um gênio da lâmpada, que quando você tiver um problema, você esfrega a lâmpada. No nosso caso aqui dos crentes, a gente vem na quarta-feira. Mas nós já falamos também que não tem problema, pode vir. Nós gostamos quando vocês vêm na quarta, porque também tem culto. Esse milagre tem muita coisa para nos ensinar, irmãos. Mas você precisa andar. Muitas vezes a gente está esperando as águas se agitarem. A gente está confiando nas lendas e não em Cristo. O chamado dessa manhã é para você confiar em Cristo, para você entregar a sua vida de uma vez por todas, para você sair dessa vida de pecado, para você sair dessa vida de mentira que você leva, para você sair dessa fachada. Jesus tem cura para você, mas você precisa deixar esse pecado. É sobre isso que a gente está falando. Aquele homem foi confrontado no seu espírito. De fato, ele tinha uma doença física, mas aquele homem tinha pecado na vida dele. Se você tiver coragem, você confronta o seu pecado hoje e você será curado. Em nome de Jesus. A cura, ela vem da graça. Não foi aquele homem que procurou Jesus, mas Jesus procurou ele. Eu quero te dizer que a dor, ela não precisa ser para sempre. Jesus, ele vê além das aparências. A cura começa com uma decisão. Você precisa responder essa pergunta. Você quer ser curado? O milagre é o encontro de Jesus. Não era o tanque, não era a água, mas era o confronto de Jesus. Esse é o milagre. Eu quero orar por você, vou pedir para a banda subir, me ajudar aqui nessa ministração. E desde já eu quero repreender o diabo e os seus demônios deste lugar, de impedir que alguém seja liberto aqui nessa manhã, por qualquer distração, em nome de Jesus. Porque o pecado, a gente confessa e a gente deixa. Como Jesus disse para aquele homem no templo: você foi curado, agora você para de pecar, ou vai te vir coisa pior. Não é isso que está escrito? Fui eu que inventei? Está escrito. Deixe este pecado. Talvez essa manhã aqui seja uma manhã para você deixar um pecado da sua vida. Talvez essa manhã aqui Cristo está olhando para você.
E você está aí de bobeira, vou ali na igreja, afinal de contas, hoje é domingo, é dia de ir para a igreja, vou para lá. E no meio da multidão dessas cadeiras aqui, Jesus falou, é com você hoje o negócio. Vamos conversar. E aí, está a fim de ser curado? Confesse o seu pecado. Eu vou te dar esse tempo para você orar com o Senhor. Uma oração sua, pessoal, íntima. Ore você com Deus. Porque depois eu vou orar. Queria que você fechasse os seus olhos, refletisse no que eu falei aqui. E nessa cura que Jesus, que estava indo para uma festa, e de repente, ele, ao invés de ir para a festa, ele vai para esse lugar onde só tem gente boa, só tem gente bem de saúde. E lá ele encontra um homem que precisa de libertação. Quem sabe não é você hoje, essa pessoa, que será liberta de uma vez por todas. Será que de repente hoje é você que vai se levantar depois de muito tempo parado, estagnado? Cristo te levanta hoje para você ficar em pé, pegar essa cama e andar. Andar é movimento. No reino de Deus é movimento. Nada pode ficar parado. As águas curavam quando elas eram mexidas. Enquanto a água estava parada, nada acontecia. De repente a sua vida está parada aí porque você não se mexe. Porque você tem um pecado de estimação. Coisas que ninguém sabe, só você. Coisas que ninguém viu, só você sabe. Coisas que estão só nesse celular aí, que ninguém sabe. Essa manhã é uma manhã de libertação. E eu quero que você trate esse assunto com seriedade para o seu próprio bem. Posso estar sendo usado aqui como um profeta nessa manhã, para te alertar que existem caminhos que parecem bons aos olhos dos homens, mas o final desse caminho é caminho de morte. E se você continuar nesse caminho, você encontrará a morte. Faça a sua oração. Aleluia. Quero que você fique de pé. Em nome de Jesus. Eu tenho uma oração aqui para ser feita. E eu vou te chamar aqui na frente, para você dar um passo de fé na sua vida hoje. Se você tiver coragem para responder o que Jesus está perguntando, você quer ser curado? E o que isso significa na sua vida? Deixar coisas, ouvir o que Deus está falando, deixar as desculpas, parar de culpar as pessoas e assumir a sua vida. Eu quero orar por você e eu queria que você viesse aqui até a frente para a gente orar como irmãos. Quero que você venha até aqui para a gente orar. Em nome de Jesus. Eu quero te encorajar a você não ser calado por ninguém, pelas vozes, pelo passado, pelas desculpas, pelas culpas. Vem sem demora em nome de Jesus. Não se sinta envergonhado, mas sinta-se que você está colocando diante do altar. E como nós falamos aqui, não é quem está falando. O poder não está em mim, nem na minha retórica, mas há um poder de Jesus Cristo que transforma todas as coisas. Empatando a sua caminhada será desfeito hoje, e pelo poder de Deus, por essa fé que você teve, por essa coragem de se levantar. E o Senhor nesta manhã está ouvindo esta oração sincera. Amém. Você foi abençoado.